Pois bem, pessoas livres, vamos continuar hoje o porquê filosofar da maneira mais literal possível, espero. Aqui, sentado mais uma vez nesse ponto de relaxamento atrás do Teatro Municipal Juiz de Fora, acho que é um bom lugar para fazer isso. E eu tenho feito, na medida do possível. E nessa retomada de hoje, é o momento da promessa, que o Lyotard nos fez de rever as origens da filosofia e, ao mesmo tempo, refletir se realmente é preciso existir o filosofar. E se é preciso, ele precisa ser permanente na atualidade. E ele começa nos dizendo: para começar, retomemos a fala de Hegel, a fim de entendê-la melhor. Aquela frase lá do início, Até, se der certo, eu coloco o link quando a gente leu a frase a primeira vez. Diz assim, aliás, diz assim não. O que é que ele vai dizer? Que ela afirma claramente que a filosofia nasce simultaneamente à morte de algo. Esse algo é o poder de unificar. Então, aquela frase inicial do Hegel nos disse: a filosofia nasce quando morre a unificação das coisas. E como eu disse antes para vocês, a unificação das coisas boas, a unificação daquilo que nos tornava humanos. E o que esse poder unificava eram as oposições, que sob esse poder mantinham relação e interação vivas. Quando esse poder perece, a vida da relação e da interação declina. E aquilo que era unido se torna autônomo. Quer dizer, só encontra sua lei, sua posição em si mesmo. Abandonamos todas as possibilidades de relações humanas profundas, profícuas. O que é que eu quero dizer? Enriquecedoras do que há de mais humano em cada um de nós. Assumimos a proposta individualista, proposta essa nascida com a ciência e disseminada nas mais diferenciadas ciências que nós conhecemos, a ponto de tornarmos, inclusive, a vida extremamente prejudicada que nós temos, no contexto da saúde, por exemplo, E aí, especulações tantas podem ser feitas no que diz respeito à medicação, Nós tomamos remédios para quê? Para nos curar das doenças ou para remediar as doenças? O que as farmacêuticas hoje vêm fazendo pelo mundo, entre tantos exemplos, vamos citar um, que eu ouvi recentemente, os oceanos lotados de produtos farmacêuticos, contaminando inclusive o sangue de tubarões, com analgésicos e tantos outros produtos. E, por falar nisso, a cocaína também. Na educação, o que essa proposta de individualidade trouxe? Trouxe professores que se formam não para fazer crescer o mais humano nos seus alunos, mas para fazer crescer
as profissões, e hoje principalmente, né, as profissões no mundo da técnica. Então jamais ninguém deveria dar aulas para ensinar profissões, né? As pessoas deveriam dar aulas para tornar as pessoas humanas, né? Nós deveríamos ensinar o que é humano, né, como ser humano, e não que lugar nós teremos que ocupar socialmente para ter dinheiro. Mas o mundo não foi estruturado assim, né? Na engenharia, né, falamos aí da saúde, da educação, na engenharia, né, a verticalização das cidades, né? Enquanto verticalizamos as cidades, enchemos as cidades de pessoas morando aglomeradas, vivendo um silêncio profundo, né, dentro dos seus apartamentos. E quando não vivem esse silêncio e se posicionam sobre as suas próprias vidas, as suas próprias vidas são invadidas, né, pela necessidade dos outros de saber o que acontece com a vida de cada um. A gente agora viveu um momento aí de Copa do Mundo, o silêncio é tão profundo que não se ouvia mais nem gol, né? Eram só as pessoas nas cornetas, nas coisas que faziam barulho, porque perderam a capacidade de falar, né? Eu fiquei pensando isso, né? Quando eu não assisti jogo, que eu acho uma perda de tempo absurda, mas tudo bem, né? Aqueles que foram educados para assistir jogos assistiram. Mas mesmo não assistindo, eu sei do ritual, né? O ritual de que um jogador vai, joga, dribla, etc. e tal, e chuta a bola para dentro daquele travessão e comete o gol, né? Então o que se espera que as pessoas façam é que elas gritem, né? Gol! Mas isso não acontecia. Pelo menos foi a percepção que eu tive. E por que não acontece? Por uma perda de capacidade de falar, né? Provocada, né, por essa deseducação, claro, pela verticalização produzida pela engenharia. E voltando nessa questão da verticalização, a gente verticalizou, né, as cidades e deixamos aí milhares e milhares de hectares de terra tomadas pelo fenômeno da produção de alimentos em grandes quantidades para gerar dinheiro para alguns poucos indivíduos que tomam conta do que nós conhecemos como agronegócio, né? Então não fizemos a distribuição de terra, não fizemos a reforma agrária, né? Nenhum presidente, nenhum governo no Brasil, por exemplo, né? Em outros países também isso acontece, nunca se fez. As pessoas aprenderam que podem, por exemplo, habitar dentro de cubículos que custam quase tudo que elas podem ganhar a vida inteira num trabalho duro, árduo, pesado, né? Que hoje em dia, né, você tem a grande fala Minha Casa Minha Vida, né? Ou a minha vida toda, né? Não é só a minha vida, é a minha vida toda. Porque você precisa ter um cubículo desse para deixar para aquele indivíduo que você pôs no mundo como filho. Esse indivíduo fica com a casa quando você falece e assim a vida toca. Bom, coisas e mais coisas, particularidades e mais particularidades de cada universo da ciência, né? Se temos aqui, por enquanto, a saúde, a educação e a engenharia, mas é possível, né? É possível pensar exemplos nos mais variados campos, né? E vamos seguir, né? Então a unificação que gerou a individualidade tornou o universo da ciência, que deveria proteger os seres humanos
nos mais variados campos, na saúde, na educação, na engenharia, no direito, na nutrição, nas letras, na pedagogia, etc. Tornou tudo isso coisas que asseveram, que garantem a individualidade dos sujeitos. E aí o Lyotard diz, quando esse poder... eu li isso, mas eu vou ler de novo. Quando esse poder perece, a vida da relação e da interação declina e aquilo que era unido se torna autônomo. Quer dizer, só encontra sua lei, sua posição em si mesmo. Ali onde reinava uma lei única que governava os contrários, passa a predominar uma multiplicidade de ordens separadas, ordens uma desordem. A filosofia nasce no luto da unidade, na separação e na incoerência, um pouco como começa o sapato de cetim de Hegel, escreve no mesmo livro. A cisão, a partida, a separação, o esquecimento, acho que é isso, Entziwento, é a fonte da necessidade da filosofia. Então, ter essas mazelas no universo das ciências que nós fazemos parte, né? Por exemplo, se fizéssemos parte da ciência jurídica, a ciência do direito, né? Onde os direitos são reservados a quem tem poder e dinheiro, precisaríamos claramente refletir sobre essa condição, né? Essa condição de que o direito só é reservado e garantido a quem tem poder e dinheiro. É por isso que a filosofia se faz necessária em todos os campos, né? Se faz parte de um grande prêmio na literatura brasileira quando se tem poder e dinheiro, quando se tem algum tipo de entrelaçamento com as redes de proteção, né? Então, quantos escritores no nosso país existem que deveriam abrilhantar a literatura brasileira e que nem sequer são citados, homenageados na tão badalada Academia Brasileira de Letras. Então, pontos para usar a filosofia como reflexão dessa falta de unificação, mas de asseveramento, de asseguramento da individualidade, do que é individual, não faltam. Paremos nesse parágrafo e continuaremos em breve. Forte abraço, pessoas, livros. Até a próxima.